E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus os abençoe e vamos lá prosseguir o nosso estudo morfológico, ou seja, estudo das classes gramaticais. Iniciamos em nossa apostila o vislumbre das palavras isoladamente, observando quem elas são, para que elas servem, qual o seu objetivo, se são flexíveis ou não. Começamos a trabalhar as classes flexíveis. Já contemplamos o substantivo, o artigo, o adjetivo e hoje falaremos de quem? Do numeral. Numeral, classe gramatical que tem a sua finalidade específica e não é só vinculada às matérias das exatas, não. Na língua portuguesa também podemos nos valer diariamente do uso de numerais, inclusive dentro dos nossos processos redacionais com muitos tipos de argumentação. Vamos lá. Numeral. Vamos definir, tipificar, mostrar os variantes, os coletivos, correto? E também formas de uso semântico que vão além do sentido comum dos numerais. Perfeito? Primeiro, então, definindo numeral, classe gramatical quase toda flexível, quase toda eu vou dizer, porque há numerais que não são flexíveis. Os cardinais mesmo, por mais que se queira forçar a natureza deles, eles têm formas fixas em alguns casos. Quase toda flexível, cuja finalidade é quantificar, ordenar, multiplicar ou fracionar tudo aquilo que existe ou julgamos existir. Perfeito? Muito bem, então, dia a dia nós usamos os numerais quando pensamos que vamos comprar 4 canetas, quando pensamos em comprar uma dúzia de bananas, quando pensamos que daqui até certo local a que nós dirigimos, nós percorreremos 150 quilômetros, quando imaginamos em comer metade de uma fruta, enfim, os numerais estão constantemente presentes em nosso dia a dia. Assim sendo, com essa definição, eu acabo elencando, mostrando a vocês os tipos, a tipologia. Cardinais são os que quantificam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até o infinito. Ordinais são aqueles que colocam em ordem aquilo que existe. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Multiplicativo, o nome diz multiplicação. Aprendemos isso lá nas operações fundamentais da matemática. Aqui nós dizemos o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, até o cêntuplo. E fracionários, também muito utilizados nas áreas das exatas, quando pegamos um todo, cortamos em partes e tiramos uma fração, 2, 3, enfim, 1/3, 1/4, 1/5, 1/11avos. Aí o nome muda, avos do latim, parte, o 2, 13avos e assim sucessivamente. Não nos esqueçamos também dos ainda para nós relevantes numerais romanos, derivados do latim, perfeito? Assim era a contagem numérica no latim antigo, também no latim, por que não dizer falado, e isso foi transmitido a nós e ainda hoje utilizamos bastante, onde isso veremos em sala de aula, na presença de todos aí, o que nós trabalhamos o quê? Com numerais romanos? Designação de reis, séculos, capítulos, papas, leis, artigos, decretos, parágrafos e assim sucessivamente. Numerais romanos, coloquei-os aqui aleatoriamente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 30, 40... 50, 70, 90, 100, 300, 400, porque o D é 500, 600, 800, 900 e 1000, milhão, bilhão. E não pensem vocês que os numerais, mesmo nessas formas ou noutras, não são alvo e objeto de solicitação de vestibulares. São sim, e isso eu vou mostrar para vocês na aula online. Há vestibulares no Brasil que requerem exercícios sobre numeral.
Perfeito? E nós também, no processo redacional, podemos usar os numerais para uma argumentação, por exemplo, quantitativa, comparativa, 10% dos brasileiros, 100% dos europeus, enfim. Vamos lá? Prosseguindo, já vimos a definição, vimos os tipos. Eu gostaria de falar de formas variantes. O que são formas variantes? A língua portuguesa apresenta, não só nos numerais, também nos substantivos, nas outras classes gramaticais, formas que possuem mais de uma maneira de ser expressa, todavia representando a mesma coisa. Quando eu falo de substantivo, por exemplo, eu digo que existe aluguel, aluguer, abdômen, abdômen, hífen com M, hífen com N, correto? Surrupiar, surripiar, xerox e xerox, frauta, flauta e assim sucessivamente. Também ocorre isso com os numerais. Alguns numerais possuem mais de uma forma e existe um que possui 4 maneiras diferentes de ser expresso, representando, como falei, a mesma coisa. Não estão aqui, por exemplo, septingentésimo, septingentésimo, o número 700 no ordinal. Nongentésimo e noningentésimo, o número 900 no ordinal. Agora, alguns exemplos, vamos lá. 14 ou 14. As duas formas existem, mas por favor, não imagine que existe 50 e 50. Isto é uma invenção de algumas pessoas que não têm suporte e guarida respeito à origem no nosso idioma. Não existe 50, só 50 com QU, com essa expressão aí fonética. Mais 14 e 14 temos, por exemplo, numeral 11, ordinal, 11º e 1/10, uma origem mais latina, 12º ou duodécimo. E como eu falei para vocês, olha só o numeral 13 como ordinal. Ele pode ser 13º, tredécimo, tércio décimo ou trezeno. Confesso a vocês que principalmente essas duas últimas formas é possível perceber que elas vão sendo colocadas na prateleira dos esquecimentos linguísticos, porque confesso que nunca vi ninguém usar, mas ainda são previstas em nosso idioma. Perfeito? Muito bem. Há também um conjunto de números muito interessantes no nosso idioma. Assim como nós temos substantivos coletivos, que são aqueles que indicam conjuntos de seres, alcateia, manada, bando, multidão, turma, pessoal, hemeroteca, enfim, um número muito significativo de substantivos coletivos. Nós também temos numerais coletivos, que indicam coletividade de seres. Você não precisa obrigatoriamente chegar a uma feira, melhor dizendo, e pedir, quero 12 bananas. Você pede uma dúzia de bananas. Então, dúzia, numeral coletivo relativo a 12. E uma groselha de bananas. Aí você deve estar com muita vontade de comer banana, porque 12 vezes 12. Calcule aí. Decálogo, deca, 10, logo, palavra, 10 mandamentos. Se você tem por hábito fazer a leitura bíblica, verá no segundo livro, lá do começo para o fim do Velho Testamento, na Torá, na Lei de Moisés, no livro de Êxodo, os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Horebe. Decúria, 10 coisas arrumadas e agrupadas. Bienal, todo mundo acredita que Bienal é um evento que acontece no no Museu da Arte Moderna lá do MASP, em São Paulo, MAPA. Bienal, não é isso, Bienal é algo que acontece de 2 em 2 anos, tá? Também pode acontecer no MASP, mas pode acontecer na nossa cidade também. Um evento de 2 em 2 anos é algo bienal. Não é algo que acontece especificamente no MASP, em São Paulo. Centena, 100. Assim como século, 100.
Sesquicentenário é um período de 150 anos. Septicentenário também existe essa outra forma. Lustro, 5 anos. Ou também temos quina, 5 pontos, 5 marcações distintas. Perfeito, pessoal? Isso daqui é um pouco daquilo que o numeral tem a nos dizer. Vou, em sala de aula, trabalhar com vocês os conceitos semânticos, isso nós vamos alcançar em sala de aula, perfeito? E veremos a relevância de uso dessa importantíssima classe gramatical, não só no nosso dia a dia, como nos processos de concursos, provas e vestibulares por aí. Vamos seguindo, não falte a aula, veja se você pode estar presente com a gente. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos, muito obrigado.